Olá pessoal, professor Fabiano aqui para dar as dicas. Para quem não conseguiu atingir lá todos os seus objetivos, a nota essencial lá na etapa 2 de filosofia, eu estou aqui então para trazer para vocês agora um resumo mais concreto da questão da filosofia. Deu. Alguém ligou aqui, deu um. Vamos de novo? Deu? Pessoal, professor Fabiano Santos aqui para dar para vocês as dicas da prova de filosofia da etapa 2, para quem não conseguiu atingir a nota suficiente lá no primeiro momento, agora então vai refazer essa prova e eu estou dando umas dicas diretas aí das questões para vocês interpretarem melhor as questões, tá? Então a etapa 2 da filosofia fala da ciência filosófica, que sempre trabalha através do racionalismo, busca sair da ignorância através do estudo, da educação, da luz, né? Então a primeira alternativa pergunta é qual alternativa abaixo não se reporta a uma característica filosófica, que não é da filosofia. Então, não existe conhecimentos maiores nem menores, isso é uma frase filosófica. O conhecimento se dá pela forma que o sujeito se apropria do objeto, também está certo. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais sinto as dores deste ato. Quanto mais eu sei, mais eu tenho responsabilidade. Então também está certo. A pergunta é qual alternativa não se reporta à ciência filosófica, então todas aquelas ali se reportam. Então já sabe o que tu tem que marcar. Como a filosofia explica na pergunta 2, por que pessoas muito próximas, familiares, irmãos e filhos possuem opiniões e gostos diferentes? Como é que um irmão gosta de uma coisa e o outro irmão odeia essa mesma coisa? Qual é a frase que explica isso? Porque depende como cada um conheceu o objeto. O sujeito se apropria do conhecimento através da relação com o objeto. Então, se eu me apropriei de futebol de uma forma negativa, eu não vou gostar muito de futebol. Se o outro se apropriou de uma forma prazerosa do futebol, então ele vai gostar mais de futebol. Mesmo sendo na mesma família. Depende como as pessoas se apropriam da situação, do objeto. Então, como o sujeito se apropria do objeto é a resposta certa. O conhecimento que a gente denomina através da experiência, eu tenho que experimentar, né, para fazer o aprendizado mesmo, chama-se empírico. Eu tenho experiência empírica, eu vou lá e toco, eu sinto, eu faço a experiência para ter o conhecimento. Então, isso chama-se empirismo. 4. A filosofia para escolher a própria vontade. Qual é a teoria que fala de escolher a própria vontade? Que eu posso escolher o que fazer. Que está até na Bíblia isso. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? A livre escolha. Eu posso escolher o que fazer. A 5ª, a partir do que foi estudado na teoria do conhecimento, o que a gente pode definir para a filosofia, né? Que a filosofia estuda os diferentes tipos e formas de conhecimento para o indivíduo. Ela busca todos, ela valida todos os tipos de conhecimento, ela não exclui nenhum. A 6ª pergunta, outro tema muito relevante é a liberdade. Até que ponto eu sou realmente livre, né? Livre. Se eu tenho que obedecer certas regras e convivências, né? Então tem ali as afirmações. A filosofia está relacionada diretamente a liberdade está relacionada ao conhecimento ou falta dele. Quanto menos conhecimento eu tenho, menos livre eu sou. A liberdade plena não existe, também é verdade. O ser humano atinge um grau de libertação maior de forma individual. Claro, coletivamente eu tenho menos liberdade, individualmente eu tenho mais liberdade. A liberdade está ligada à livre escolha, sobre a vontade. Sim, quanto mais eu tiver livre escolha sobre a minha vontade, mais livre eu sou. Então, todas as alternativas ali estão afirmando essa questão da liberdade de forma filosófica. Pergunta 7. Uma das teorias da filosofia para chegar mais próximo à verdade é que a verdade absoluta não existe, tá? Eu sempre tenho que duvidar do que me dizem, não posso aceitar meramente o que eu digo. Daí, na relação de filosofia e religião, por exemplo, uma religião onde o padre ou o pastor vive numa mansão, tem carro importado e os seus fiéis vivem em casas miseráveis, é uma relação que eu vou ter que desconfiar, eu vou ter que duvidar. E isso na filosofia chama-se ser cético. Quanto mais cético eu sou, mais próximo à verdade eu estou. O que é ser cético? Duvidar, perguntar. Quanto mais eu perguntar, quanto mais eu duvidar, mais cético eu for, mais próximo à verdade eu estarei. Pergunta 8. Qual das expressões abaixo não está ligada a uma das formas de filosofia sobre a liberdade? Não está ligada à liberdade. Para a filosofia, a verdade absoluta não existe, verdade. Para a filosofia, a verdade não está relacionada à intenção de sair da ignorância, não é verdade. Para a filosofia, a única verdade é a transformação, verdade. Então, está perguntando ali sobre a liberdade. Nenhuma delas está falando sobre liberdade. Era fácil essa pergunta, só ver que nenhuma delas está falando sobre liberdade, então, quando nenhuma é a resposta, já sabe o que tem que marcar. Questão 9, com a frase abaixo, qual frase abaixo não confirma a teoria filosófica de que a única verdade é a transformação? Que não tem a ver com a transformação, a verdade, tá? A letra A, nunca ninguém cruzará duas vezes o mesmo rio. É a prova de que não existe verdade absoluta, porque sempre tem transformação.
Não sou mais quem eu era, mas ainda não sou quem eu serei. Também tem a ver com a transformação. A letra C, o conhecimento se dá pela forma que o sujeito se apropria do objeto. Essa não está falando de transformação. Então a pergunta é qual não se refere à transformação. Então só pode ser essa aí. 10. Ler as frases abaixo e assinar a alternativa correta. O conhecimento é adquirido pela maneira como o sujeito se apropria do objeto. Verdade. Então a 1 é verdadeira. Cuidem isso. 2. O conhecimento empírico se dá através do uso da palavra. Não, o empírico é o conhecimento pela experiência. Está errada 2. O termo ideologia foi criado no século XIX pelo filósofo francês Détraz para designar uma ciência de ideias. Essa também está certa. E a 4, segundo Descartes, o ser humano deve ser sempre procurar dominar a si mesmo, desejando apenas o que pode fazer. O intelecto está acima das paixões humanas. Também está certo. Então a única que está errada é a 2. Então procure a alternativa lá que afirma que as outras estão corretas. Só a 2 está errada. 11. Para a filosofia, a liberdade e sua plenitude não existe. Ela é limitada pela presença do outro. A minha liberdade está limitada pela presença do outro. Qual o pensamento que fala sobre isso? Lembra que eu falei? Liberdade plena não existe. A gente não consegue viver sozinho, ser livre plenamente. A gente não é uma ilha em si. Eu não me produzo coisa suficiente para eu viver sozinho. Então, como a gente não é uma ilha em si, a gente precisa dos outros. Não tem liberdade plena. 12ª. Qual das frases abaixo não é uma exemplificação das teorias filosóficas que teriam afirmar a existência da liberdade? Decido o que faço pela determinação causal é ter liberdade. O livre-arbítrio é ter liberdade. Para ser livre, deve-se dominar a si mesmo, desejando apenas o que pode fazer. Quanto mais eu dominar as minhas vontades, mais livre eu serei. Também está certo. Então, olha, nessa número 12, todas as afirmações estão certas. 13. Um espaço importante de ação ideológica são os meios de comunicação de massa, como jornais, revistas, rádio, TV. Tá? Com relação à ideologia, o que a gente pode afirmar? Que a ideologia, gente, ela é nunca totalmente determinada. Tá? Sempre haverá espaço para haver novas ideias, críticas, ela nunca está pronta. As ideias devem sempre se renovar. Essa é o que você tem que marcar aí. Não está com essas palavras, mas a ideia central é essa. A 14ª fala então ali de uma figura, analisar a figura, que é alguém olhando a questão do logo da Rede Globo, de televisão, né? Então a filosofia, eu tenho que sempre questionar, duvidar. Depende de como eles falam da notícia, eles distorcem a notícia. Então eu vou verificar em várias emissoras, em vários locais de informação, para saber realmente qual é a verdadeira informação. E a última... o que mostra ali a figura, então, ilustrada? A manipulação, né? A alienação que eu já falei para vocês nos outros vídeos lá de história, a alienação que a mídia nos impõe hoje. A gente fica alienado, sendo manipulado porque está ali perante a televisão e as redes sociais, certo? Então essas aí são as dicas da etapa 2 de filosofia. Um abraço a todos.